Fala pessoal, tudo bem? Beleza? Boa tarde para todos. Aqui canal Entraves de Texto, João Pedro aqui mais uma vez para falar com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um tema que é um pouco polêmico, um pouco não, mas é uma conclusão que eu cheguei aqui a partir dos últimos dias e na verdade é uma conclusão que dá para chegar a um tempo, mas eu acho que depois do que aconteceu hoje a gente pode debater esse assunto mais uma vez, que é qual que é o tema? O tema é o seguinte: por que é que o treinador Cuca foi superado pelo futebol brasileiro e por que é que uma pessoa como o Cuca, apesar das suas qualidades como treinador, não tem mais espaço para mim nos clubes gigantes e nos clubes estruturados do futebol brasileiro, clubes de projeto? Antes de tudo é aquela coisa, se inscrevam por favor, todo mundo, se inscrever, compartilhar, deixar o like. Vamos para mais um vídeo aí. Valeu, pessoal! Bom, antes de tudo também, queria comentar que, claro, que eu acho repugnante todo o caso Cuca, tudo que envolve o Cuca fora dos gramados, tá? Mas esse vídeo aqui não é pra debater isso hoje, tá? O vídeo de hoje é pra gente debater o Cuca no campo, o Cuca como treinador. Então a gente vai começar a partir de agora a falar disso e é isso, vambora. Bom, pessoal, quando eu digo que o futebol brasileiro superou o Cuca como treinador, eu não tô querendo dizer que o Cuca é um péssimo treinador ou que o Cuca seja um mau treinador. Não é isso. Longe disso. O Cuca fez brilhantes trabalhos ao longo da carreira dele. Posso pegar alguns exemplos, eu acho que o exemplo que dá para destacar mais são os dois trabalhos no Galo que ele fez, seja em 2021, onde ele ganha a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, e também no Galo lá atrás, em 2013, quando ele é campeão do campeonato, da Copa Libertadores, com aquele time do Ronaldinho, do Tardelli e tudo mais. Mas bom, vamos lá. Por que eu acho que o Cuca ele foi superado como um treinador de projetos sérios no futebol? Acho que tudo isso a gente pode resumir em uma palavra só, que é confiança. Não dá para confiar no Cuca como seu treinador e como um cara que vai seguir o seu trabalho a longo prazo. E a história me prova correto. A gente vai pegar aqui, vamos começar lá de 2013 mesmo, quando o Atlético Mineiro é campeão da Copa Libertadores. Como a gente lembra, em 2013, a Copa Libertadores se resolvia no meio do ano. No meio do ano era a final, e no final do ano era o Mundial de Clubes. Então o que aconteceu em 2013 foi o seguinte: o Cuca, ele é campeão da Libertadores, o Galo consegue a permanência dele até o final do Mundial. Entretanto, o Cuca já estava fechado com o Shandong Luneng da China. Na época era o auge do futebol chinês, o auge do investimento, vários investimentos em treinadores e jogadores brasileiros. E o Cuca, ele foi chamado para ser o treinador do Shandong Luneng antes mesmo do início da temporada 2014. Mas o Cuca decide ficar no Atlético Mineiro em 2014, em 2013 até o final do Mundial, entretanto já fechado com a equipe chinesa, né? O que a gente sabe que teve vários problemas dentro do clube, fora do clube, como por exemplo a falta de foco mesmo no Mundial de Clubes do Atlético Mineiro daquela temporada e a falta de foco no resto da temporada do Atlético Mineiro, como vocês lembram muito bem. A gente sabe o que aconteceu naquela semifinal de Mundial contra o Raja Casablanca. O Galo tenta até recuperar o resultado depois que sai atrás do placar, o Ronaldinho faz aquele golaço de falta, mas o Atlético Mineiro é eliminado pro Raja Casablanca, tendo um time muito melhor. E isso aqui a gente está analisando a tática, a gente está analisando por que o Atlético Mineiro jogou melhor. Não, a gente poderia fazer isso também, mas isso é tema para outro momento. Aqui o que a gente tem que falar é que nesse momento, e já aconteceu antes, a gente vai voltar nisso, mas naquele momento a gente já tinha meio que as provas e dava para concretizar que o Cuca como treinador já não era uma pessoa confiável. Por quê? Porque a gente sabe, como se vocês podem jogar na internet, vocês podem ver o que aconteceu, que o Cuca fechar com o Shandong Luneng antes do término da temporada do Atlético Mineiro prejudicou demais a equipe, prejudicou bastante a equipe, e isso não foi a única vez onde o Cuca deixou talvez o ego dele, talvez a personalidade dele, talvez o jeito que ele faz negócio atrapalhar um clube de futebol. A gente pode voltar no Flamengo, na passagem que ele fez no Flamengo lá entre 2008 e 2009, onde o Cuca é demitido da equipe do Flamengo por não querer aceitar o Petkovic de volta ao elenco. Eu não sei se vocês lembram, mas a volta do Petkovic ao Flamengo é uma volta muito respeitável da parte do Pet, né? O Pet quer treinar com o grupo, em troca em troca isso, o clube não ia pagar o que estava devendo para ele, era uma troca muito justa, era um acordo muito honesto entre um grande jogador que já tinha marcado história no Flamengo, mas o Cuca, ele fala com o presidente da época, que eu não vou lembrar agora, mas ele decide por não permanecer com o Petkovic. Ele fala: se o Petkovic treinar e for integrado no grupo, eu não fico aqui. E o Cuca não ficou, ele é demitido, ou ele pede para sair, ou é demitido da equipe do Flamengo, quando tem esse negócio com o Petkovic, e isso mostra já um problema do Cuca. O Cuca tem sérios problemas de personalidade em lidar com certos jogadores, com certas estrelas. Não todas. O Cuca lidou muito bem com o Ronaldinho, o Cuca lidou muito bem com o Hulk, o Cuca lidou muito bem com o Dudu do Palmeiras, quando o Dudu ainda tinha o futebol de ser uma super estrela lá em 2015, 2016, por exemplo. Mas isso a gente já vê um problema crucial nos trabalhos do Cuca, a falta
eu diria, de um controle mesmo de lidar com personalidades que talvez sejam tão grandes ou menores mesmo que a dele, mas a falta de lidar com jogadores de talento muito grande. Vocês querem mais exemplos? Eu vou dar mais exemplos para vocês. Quando o Felipe Melo chega no Palmeiras, eu não sei se vocês lembram, mas o Felipe Melo teve um começo muito conturbado no Palmeiras, e um desses motivos foi a falta de uma relação fraca com o Cuca. Se eu não me engano, até o Corinthians chegou a negociar com o Felipe Melo nesse momento e tal. Muitas coisas aconteceram e o Felipe Melo quase sai do Palmeiras devido, né, a essa falta de tato, eu diria, essa falta de cuidado com o jogador. Outro exemplo que a gente pode dar são os problemas que o Cuca teve no São Paulo, junto com o Nenê e com o Diego Souza, com jogadores mais experientes, né? Então, a gente pode começar já analisando o problema do Cuca com certos jogadores, né? Isso aconteceu algumas vezes. Mas agora eu quero falar mesmo de confiança, né? De trabalho e de vezes que o Cuca abriu mão do cargo dele em outros clubes, né? Isso já aconteceu no Palmeiras, depois de ser campeão brasileiro, ele sai da equipe, e aí ele volta ao Palmeiras no final do ano, no final da temporada, para tentar arrumar as coisas, e não consegue. Ele sai no final da temporada de 2016, depois de ser campeão, não quer ficar pro projeto onde o Palmeiras estava em crescente absurdo, ainda mais depois de 2016, né? O Palmeiras de lá para cá só foi avançando, né? Institucionalmente e dentro de campo, e o Cuca decide abandonar o projeto. Por quê? A gente não sabe. Claro, o Cuca, óbvio, ele tem todo o direito do mundo de querer ficar com a família, tem todo o direito do mundo de querer ajustar problemas familiares ou de só não querer trabalhar mesmo. Mas isso mostra que ele não é um cara de confiança, isso mostra que ele é um treinador que não está disponível ao projeto. O Cuca pensa, na minha opinião, ele pensa antes dele do que no projeto. Ele pensa mais nas glórias e títulos dele, e se ele fez isso, tá tudo ótimo, tá tudo bom, mas não no projeto em geral. Acho que um exemplo mais recente que a gente pode dar foi do ano passado, em 2024, com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, vamos analisar um pouco agora também o fora do campo, né? Aconteceu tudo o que aconteceu com o Cuca, a gente não vai entrar muito nesse assunto, e o Atlético Paranaense dá as chaves do time para ele, né? O Petralha, o presidente, dá as chaves do clube para ele, e mesmo assim, o Cuca, depois de poucos jogos, o Atlético Paranaense chega até a liderar o Campeonato Brasileiro no início do campeonato, né, do ano passado, que foi rebaixado, mas chega a liderar. E o Atlético Paranaense tinha tudo para fazer um bom ano, né? A gente sabe que o elenco do Atlético Paranaense do ano passado, na minha opinião, não era um elenco para ser rebaixado, tanto que brigou até as últimas rodadas, acabou caindo, mas tinha todo o potencial de ficar na primeira divisão. E com o Cuca eu tenho quase certeza que ficaria. Mas por motivos que a gente não sabe, eu acho que a gente nunca vai saber, o Cuca decide abandonar o projeto na primeira deslizada que o Atlético Paranaense deu no ano. O Petralha até mesmo disse que ele se sentiu traído pelo Cuca. E, sinceramente, se eu fosse torcedor do Atlético Paranaense, eu também me sentiria traído pelo Cuca. Por quê? Porque você não pode contar com um treinador que pode simplesmente mudar de ideia e falar, não quero mais ficar aqui todo ano, entendeu? Você não pode contar com esse técnico. E por que eu digo que ele está superado no futebol brasileiro? Porque hoje, no futebol brasileiro, se você quer ser campeão, se você quer ter um time estruturado, o seu treinador tem que estar 100% investido no projeto. Ele tem que ser peça essencial de um projeto de um time campeão. Vou te dar um exemplo aqui. Quando o Jorge Jesus é campeão em 2019 pelo Flamengo, o Jorge Jesus era peça essencial do time, peça fundamental no projeto. Ele sai depois, ele faz tudo o que fez depois, sai do Flamengo, depois fica aqueles anos de especulação, mas quando estava lá, ele respeitou o projeto até o máximo e sai pela porta da frente, coisa que o Cuca nunca fez muito bem, sai pela porta da frente de equipes, como ele não fez no Atlético Paranaense, como ele não fez no Palmeiras e como ele não fez no Corinthians, né? Não sei se vocês lembram, o Cuca, ele tem uma passagem muito curta pelo Corinthians, ele estreia no Corinthians contra o Remo na Copa do Brasil, bem quando o assunto do Cuca fora do campo estava bem polêmico na mídia, bem quando estourou mesmo na mídia, e mesmo o Corinthians, o Duílio Monteiro Alves, o presidente da época, queria ficar com ele, queria permanecer, prometeu que ia blindar o Cuca da mídia e dar tempo pro Cuca trabalhar, o Cuca abandona o projeto, abandona o Corinthians a nada, mesmo depois de poucos jogos e mesmo depois, e mais uma vez, galera, não tô defendendo o Cuca, pelo amor de Deus, mas os jogadores do Corinthians, depois daquela vitória contra o Remo, vão todos abraçar eles, vão todos falar que ele tá destinado, que ele tá focado no projeto, que eles estão focados, que eles estão fechados com o Cuca, e mesmo assim, o Cuca sai da equipe. O Cuca deixa o Corinthians, abandona o Corinthians, bem quando o Corinthians precisava de um treinador. O ano de 2024 pro Corinthians foi de 2023, desculpa, que foi isso que aconteceu. Foi um ano bem sofrido pro Corinthians. Depois vem o Luxemburgo e tal, a gente sabe o que aconteceu. Mas o Cuca, mais uma vez, abandona um projeto no meio.
né? Então você pode ver que eu dei alguns exemplos aqui, né? Eu dei o exemplo do São Paulo, eu dei o exemplo do Palmeiras, eu dei o exemplo do Atlético Mineiro, eu dei o exemplo do Corinthians, eu dei o exemplo do Flamengo. E mais uma vez aqui vou dar outro exemplo, que é o Cuca no Santos, né? O Cuca no Santos, na última passagem dele, que ele chega na final da Libertadores e perde pro Palmeiras. Primeiro, vamos falar, tá? O Cuca é totalmente responsável pela perda, daquela final de Libertadores do Santos. O que ele faz é beiro ridículo, né? O Cuca deixa mais uma vez a personalidade dele atrapalhar dentro de campo, quando ele impede o Marcos Rocha de bater aquele lateral, quando ele se envolve na partida, e é expulso da partida com o jogo que estava 0-0, um jogo no final do jogo que ia para os pênaltis. Depois que o Cuca é expulso naquela partida, a gente sabe o que aconteceu, o Santos perde o fio da meada, o Santos estava bem na partida, o Palmeiras começa a ir para cima, e para cima, e para cima, e faz aquele gol com o Breno Lopes no cruzamento do Rony, e o Cuca abandona o Santos. Por mais que o presidente do Santos queria, o Cuca disse que não tinha mais clima e sai do Santos. Eu não sei se vocês lembram, mas aquela foi uma intertemporada muito curta, ou seja, não teve muita pré-temporada. A temporada de 2020 acabou em 2021 por conta da pandemia, e o Cuca abandona o projeto do Santos, deixando o Santos com muito pouco tempo para se reestruturar, se reorganizar. E aí tá mais um motivo, porque eu acho que o Cuca tá ultrapassado no futebol brasileiro, como treinador de projeto. Eu acho que se você é um time sério do Brasil hoje, eu vou dar o exemplo de 4 clubes que são sérios, que é o Corinthians, não, que é isso, é o Cruzeiro, o Botafogo, o Flamengo e o Palmeiras. Esses times não podem contratar o Cuca, e não vão contratar o Cuca. Você pode analisar, você pode ver no futuro que o Cuca não vai assumir nenhuma dessas equipes. Por quê? Porque não tem como confiar nele, não tem como confiar nele num projeto, não tem como confiar que ele vai ficar uma temporada inteira, muito menos se ele vai conseguir fazer uma boa primeira temporada e depois vai querer estruturar o time para buscar almejar coisas maiores. Isso só não vai acontecer, porque o Cuca não é esse tipo de treinador, e chego a dizer, é o tipo de pessoa, né? Não é o tipo de pessoa que vai ficar na equipe por mais de um ano e vai ser realmente responsável por um projeto vencedor. Agora, o que eu falei, né, que a notícia de ontem deixa esse assunto até um pouco mais forte. Olha o que aconteceu ontem. O Atlético Mineiro perde para o Cruzeiro em casa na Copa do Brasil, na estreia da Copa do Brasil. Eu até errei a previsão, né? Falei que o Galo ia passar, agora tá um pouco mais difícil. Mas o Cuca, depois de perder o jogo contra o Cruzeiro em casa, olha o que acontece. O Cuca ele dá o cargo para a equipe, ele dá o cargo, ele cede o cargo, ele fala que não quer mais ficar no Atlético, e eu não sei se ficou oficial ainda ou não, mas pelas informações que a gente tem, a questão de tempo, o Cuca vai sair do Atlético Mineiro, né, no meio de uma temporada, mais uma vez. E sim, a temporada do Atlético Mineiro não é boa, não é. Mas poderia ser melhor? Poderia ser muito melhor. Outro sinal também que mostra que o Cuca nos últimos anos, futebolisticamente falando, não vem conseguindo ajudar muitas equipes. Mas abandonar o projeto no meio de uma semifinal, que é um clássico, sem nem sem nem botar a cara a tapa pra ser eliminado pelo maior rival na casa deles, vai abandonar o seu grupo mais uma vez e saiu da maneira que saiu ontem, discutindo com dirigentes, fazendo substituições não muito boas. Ele tira o Scarpa, que estava muito bem no jogo, ele faz outras substituições que não estão bem. O time do Cuca no Atlético Mineiro, se você for parar para analisar, não está bem, ele mexe mal. O Cuca está mexendo mal no Atlético Mineiro, né? Acho que também, eu não sei o quanto que ele passou pelas contratações, mas as contratações do Galo esse ano não deram certo. O Biel, por exemplo, que veio do Sporting, acho que todo mundo que acompanhou o Biel no Sporting e no Bahia, né, que é onde ele fez a primeira parte da sua carreira, Biel não é um jogador que vale o investimento que fez. Mas, mesmo assim, com o Cuca aprovou e ele chegou no Atlético Mineiro. E os jogos do Galo, se você analisasse, todo jogo terminava quase com vários atacantes. Atacante no lugar de lateral, atacante no lugar do meio de campo. E um futebol um pouco antigo mesmo, só com bola na área, com muitos atacantes tentando resolver no talento individual. Além também de apostar na mística de certos jogadores, apostar na mística e não só no futebol, no talento. Que é um exemplo, o Dudu ser titular ontem. O que o Dudu fez para merecer ser titular ontem do Atlético Mineiro? Nada. Mas como ele estava lá, como o Dudu tem toda a história dele com o Cruzeiro, o Cuca acredita nisso e coloca o Dudu no campo como se futebol fosse um filme, coisa que não é. E não é a primeira vez que ele faz isso. Ele fez isso no Palmeiras, ele fez isso no Santos e por aí vai. Bom, acho que para fazer um pensamento geral para analisar no final, o Cuca é um treinador que você não pode confiar. O Cuca é um treinador que vai abandonar o seu projeto, ou ele estando num momento muito bom, ou ele estando num momento muito ruim. Então, se você é uma equipe estruturada, que tenta pensar um plano a longo prazo, um plano para mais de um ano, para mais de uma temporada, ou até mesmo um plano onde você tem um treinador que é envolvido com as transferências, um treinador que é mais do que só um treinador do clube, é uma peça importante da instituição mesmo, o Cuca não pode ser um nome respeitável mais como treinador. Essa é a minha opinião. Espero ter explicado muito bem. Aquela coisa, galera, se inscrever, curtir, comentar. Valeu, viu? Boa noite aí pra vocês, tamo junto, obrigado.